negociação. Outro jogador também conhecido pelo torcedor é o Guilherme Marques, que jogou a Série A pelo Goiás no ano passado. Mesmo com um time horroroso, o Guilherme em jogos da Série A e Copa Sul-Americana marcou 7 gols e deu 6 assistências em 35 jogos. Esse daí é um cara que eu teria renovado sem pensar duas vezes, tá? Ao final da Série A do ano passado. A informação que eu tenho é a seguinte: o Goiás procurou sim o Guilherme Marques ao final da Série A do ano passado, no comecinho desse ano também, só que não houve um acordo financeiro. O Guilherme não é um jogador barato, isso porque ele tem um mercado tanto na Ásia, né? Ele jogou na China ali 2 temporadas pelo Guangzhou City e esse clube simplesmente faliu. E foi para o Goiás, inclusive na metade do ano passado foi procurado por vários clubes, tanto do futebol europeu, né, clubes mais alternativos, na Polônia, na Turquia, outros da segunda divisão da Itália, e também no futebol chinês, quando ele acabou fechando esse contrato atualmente. Então, porque no Goiás, no ano passado, eu não tenho a informação precisa aqui, tá? Mas ele ganhava mais ou menos nessa faixa de 100, 150, no máximo 180 mil por mês. Então estava recebendo abaixo da tabela FIP, vamos dizer assim, para um padrão de jogador como o Guilherme Marques, que é, como falei, bastante valorizado também no exterior. Nessa temporada por lá são 12 jogos, com 3 gols marcados e 2 assistências. Ele tem contrato na China até o final do ano que vem. As últimas atuações dele aconteceram ainda no mês de maio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto do Guilherme, acho que seria sim esse camisa 10 diferenciado para o Goiás em uma realidade de primeira divisão, além de ser de segunda divisão, né? Além de ser um jogador versátil em outras posições do gramado. Um outro jogador também, esse que não foi procurado pelo Goiás, é o Johan, né? O Johan hoje do Internacional, meio ofensivo, pode fazer uma função como ponto direita também, não vem de uma temporada boa, só que eu abro uma brecha, por exemplo, para jogadores como o Johan, porque assim, uma coisa é o cara não estar jogando bem na Série A pelo Internacional, pelo Atlético Mineiro, outra coisa é um jogador que está mal, por exemplo, na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Então não é a mesma coisa. Mas vai trazer um jogador que está escanteado no Internacional. Eu prefiro um jogador assim do que um reserva, por exemplo, do Mirassol, tá? Que o Goiás adora fazer esse tipo de contratação, ou um destaque da Série D do Campeonato Brasileiro. O Johan, ele tem contrato no Inter até o final do ano que vem. E o que mais que eu posso passar para vocês do Johan? Esse vínculo até o final da próxima temporada. Recebe aí nessa faixa de também 200, 300 mil reais mensais. Não é um jogador baratinho, né? O Goiás procurou o Natan do Grêmio nesse ano, mas a tendência é que ele continue também lá em Porto Alegre. O Johan tem 31 anos, na temporada até aqui não conseguiu nenhum momento de grande destaque, o torcedor tá a pé da vida com ele também. A última atuação como titular, já faz tempo, hein? Deixa eu pegar aqui para vocês, foi no dia 7 de julho contra o Vasco, e antes disso havia acontecido ainda no mês de junho contra o Corinthians, né? Dos 10 jogos que ele fez na Série A, somente 3 como titular. O Johan, que é revelado pela Chapecoense, ali em meados de 2013, 2014, 2016, é contratado pelo Palmeiras, também jogou pelo Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e essa temporada no Internacional. Acho que é assim um bom nome que está aí dando sopa no mercado da bola. Volto a dizer, não é baratinho, mas para o Goiás trazer um jogador diferente daquilo que tem no seu elenco, não vai conseguir achar por menos de 200, 250 mil reais mensais. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a chegada do técnico Wagner Mancini no Goiás e, consequentemente, a chegada também de reforços. O Goiás está, sim, ainda atento no mercado da bola e deve contratar pelo menos mais 2 jogadores na sequência do ano. Se fosse para mim colocar aqui para vocês, o que eu tenho de informação é que ainda o Goiás está de olho em um jogador pelas beiradas e também um lateral. Tá? Depois da chegada do volante, o Aloysio Souza, a tendência é que o Goiás não busque tanto jogadores pela meiuca, mas pode acontecer, dependendo da opção, da oportunidade de mercado. Esse lateral, eu não consigo precisar para vocês se é na direita ou na esquerda, mas pelas movimentações eu acredito mais que será pelo lado esquerdo, já que o Sander talvez hoje seja o pior jogador do Goiás, o Luiz Henrique não sabe fazer nada ali na função, até quebra o galho, mas não é um jogador para o Goiás, e o Cristiano também é muito limitado e não está sendo relacionado nessas últimas partidas também. Então a tendência é que o Goiás procure jogadores nesta região do campo. Já chegou um zagueiro, né? Já igual foi o Reinaldo, o zagueiro canhoto, o Aloysio Souza, outras opções pelas beiradas. E por que eu defendo a necessidade do Goiás contratar jogadores melhores?
para o campo ofensivo. Já que optou por um técnico um pouco mais barato, né, o Mancini, não sei aqui o salário dele exato do Goiás, mas deve girar nessa faixa, né, dos técnicos aqui no Brasil, entre 150 até uns 400 mil reais, dificilmente foge dessa quantia, até coloca um pouco mais, entre 200 a 350, e poderia sim, o Goiás poderia contratar, tem condições financeiras para isso, tanto é que procurou, por exemplo, o Felipão, que ganhava mais de 1 milhão por mês lá no Atlético Mineiro. Eu não acho que seja necessário, ou que seria fundamental um técnico de peso para o Goiás subir, até comentei em outro vídeo aqui no canal, que o Goiás contratando um Wagner Mancini, um Enderson Moreira, né, acho que com a chegada de alguns reforços diferenciados, pontuais, já seria o suficiente para subir, obviamente, desde que esse time pegasse liga. Tá? Algumas dúvidas que eu vi aqui de vocês nos últimos dias. Quais são hoje os jogadores que negociam com o Goiás? E trazer também uma atualização em relação a alguns nomes. O Palácios, tá? Eu vi alguns torcedores perguntando. O Palácios foi oferecido ao Goiás nessa Série B do Brasileirão, só que recusado. Tá? O Goiás não teve interesse em repatriar o jogador, ainda sob o comando do Márcio Zanardi. Como a temporada europeia já está prestes a começar, o Palácios voltou para a Grécia, ainda emprestado pelo São Lourenço, e deve começar a temporada por lá. É uma opção, não acho que seria esse diferencial técnico para o Goiás, mas é uma alternativa também que foi oferecida nesse momento. O Aleph Manga, alguns torcedores também questionando, não foi procurado pelo Goiás, tá? O que eu tenho de informação é que apenas o Vitória buscou informações do jogador. O Coritiba até pensa em contar com o Aleph Manga, alguns torcedores pedem, outros são contrários. A questão é que, segundo informações do Globo Esporte, o Coritiba tem um receio de colocar o Aleph Manga para jogar, porque a punição foi de 1 ano. Teoricamente, o último jogo dele, né, na prática, né, pelo Coritiba foi no final do mês de julho. Então ele está livre desde o dia 25. Só que ele ainda continuou atuando até outubro lá no futebol do Chipre, onde ele estava emprestado, após a punição, aquele escândalo no Coritiba. Então ele foi emprestado, jogou até outubro e a punição foi de 1 ano. Então o Coritiba ainda não consegue ter essa certeza, a CBF também não responde, fica aquela coisa indefinida. Então há sim um risco jurídico, mas o Goiás não procurou o Aleph Manga. Gustavo Mosquito também, um outro nome sondado pela diretoria do Goiás, segundo informações do Imprensa Verde. O Santos e também o Sport procuraram o Gustavo Mosquito nessa janela. Eu acho que seria sim um ponto diferenciado aí para o Goiás. Não tecnicamente, não é um jogador brilhante, mas para a Série B eu acho que seria uma opção melhor do que a gente tem hoje, do Wellington, Paulo Baio. O Goiás precisa de jogadores mais experientes do que esses dois que eu acabei de mencionar. E o Mosquito, como ele rescindiu o contrato, o Corinthians ainda pode entrar na justiça e provar que ele estava pagando o salário do jogador e mesmo assim pediu para rescindir. Então corre o risco do clube que contratar o Mosquito pagar uma compensação financeira depois que a justiça vier a colocar, por exemplo, se o Corinthians estiver certo dentro dessa história. Então é complicado, tá? É sim enjoado essas questões no futebol. Uma opção, tá? Se fosse para mim falar aqui para vocês, qual seria esse jogador para mudar a cara do Goiás? Acho que o Eric, tá? O Eric foi procurado sim pelo Verdão nessa temporada, pelo menos 2 vezes, uma lá no começo do ano e outra inclusive nesta pré-janela de transferências agora, em meados ali do mês de junho. O Eric tem 30 anos de idade, está com contrato em reta final lá no futebol japonês, onde tem vínculo somente até janeiro da temporada que vem. Não é um jogador que está fazendo uma boa temporada por lá, né? 19 jogos, 2 gols e 3 assistências. Porém, no meu entendimento, voltando, um cara que conhece a casa, para uma realidade de Série B, seria assim um jogador diferenciado. Ponta direita, ponta esquerda, pode fazer uma função também como um segundo atacante, algo, por exemplo, que o Wagner Mancini costuma utilizar, né, dentro das suas escalações. Se eu pudesse escolher uma das alternativas hoje que se encaixam dentro desse padrão financeiro do Goiás, o Eric também não é baratinho, mas daria sim para contratar o jogador. Está em reta final de contrato, acho difícil dele sair agora, mas é uma opção também que já foi procurada nesse ano. Agora eu quero falar também sobre as outras alternativas para a camisa 10, que já foram procuradas também pelo Verdão, e outro nome que está em pauta.